Olá, que a bênção de Deus e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Nós vivemos a fé de uma palavra muda tudo. Toda quarta-feira, às 21 horas, estamos aqui lendo a palavra de Deus, falando com Deus, estamos nos conectando com Deus. E hoje nós vamos falar sobre o tema de família. E eu acredito que Deus irá abençoar a sua casa e a sua família em nome do Senhor Jesus. Porque quando nós nos conectamos com Deus, nós assim nos aproximamos do Senhor. E eu acredito que hoje você estará mais próximo de Deus, porque nós vamos ler a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. E hoje a missionária está aqui comigo, onde ela também irá me ajudar a levar essa palavra para você. E eu acredito que através dessa ministração da palavra de Deus, você e sua família será uma bênção em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos. Com certeza estamos aqui nesta noite para juntos orarmos pela sua família, pela sua casa e aprendermos, um pouquinho daquilo que precisamos fazer dentro do nosso lar para levarmos a nossa família até o desejo de encontrar o Senhor Jesus. E assim é certo que Deus ele te dará vitória em nome do Senhor Jesus. Você que ainda não é inscrito no canal, convido a você a se inscrever e ativar as notificações para que você acompanhe conosco nas quartas-feiras. Isso, uma palavra muda tudo. E lembrando que diariamente nós vivemos a fé dos 5 minutos com Deus. São momentos que nós tiramos para nos conectarmos com o Senhor, para estarmos em comunhão com Deus. E assim Deus vem abençoando a vida de muitas pessoas. Já abre aí a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, capítulo 3, versículo 14, é a base da palavra que nós iremos meditar no dia de hoje. Então já abre aí, em nome do Senhor Jesus, a sua Bíblia, no livro de Efésios 3,14, já pegue uma caneta e um papel para você anotar as mensagens que nós iremos ler, as passagens bíblicas que nós iremos ler no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de nós entrarmos aqui na mensagem, na palavra de Deus, quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E você compartilhe com o seu amigo, com o seu colega, este link. Envie para os seus contatos no WhatsApp, compartilhe no story do seu Instagram, no status do seu WhatsApp, no seu Facebook. Envie para o máximo de pessoas. Pessoas que você conheça que estão precisando de uma bênção na casa, de uma bênção na sua família. E eu creio que Deus irá assim intervir e abençoar a família de todos em nome do Senhor Jesus. Se você passar por uma guerra no seu trabalho, mas tiver paz quando chegar em sua casa, será um homem ou um ser humano muito feliz. Mas se você tiver alegria fora de casa e viver uma guerra na sua família, a infelicidade te acompanhará todos os dias, A paz e a harmonia é a verdadeira riqueza de uma família. E hoje, diante desses dois textos, nós vamos buscar isso em Deus. A paz e a harmonia na nossa casa, na nossa família, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, como eu disse, lá no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14, diz o seguinte, a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz o seguinte, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Então é necessário nós nos colocarmos de joelhos diante de Deus, reverenciar ao Senhor, reconhecer a grandeza do Senhor, se humilhar diante do Senhor, colocar a nossa vida diante de Deus em oração, em comunhão. Aí ele diz, então por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então é necessário você orar pela sua casa, pela sua família. Se você colocar a sua casa diante de Deus, em oração, clamando, buscando, é certo que Deus intervirá e abençoará o seu lar, abençoará a sua família, em nome do Senhor Jesus. Então ele diz de quem toma o nome de toda a família. Toda vez que você for orar, você deve orar pelos seus familiares e citar o nome deles, apresentar a Deus a vida de cada familiar. Se ele estiver passando por algum problema, você deve expor diante de Deus o que ele está vivendo, o que ele está passando, o que ele está enfrentando. Só assim Deus irá abençoar a sua família em nome de Jesus. Sim, é verdade, porque aqui é interessante que ele fala que ele coloca perante o Pai o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele
coloca, ele expõe diante de Deus o que a pessoa está enfrentando, ou até mesmo aquilo que você muitas vezes enfrenta com esse familiar, com esse, né, seja no casamento, com um filho. Então você vai colocar aquela situação diante de Deus, porque a oração que toca o coração de Deus é exatamente a oração que é sincera. Porque de Deus nós não escondemos nada, não tem como escondermos, não tem algo que Deus não saiba. Então, neste momento, quando você coloca, chega diante de Deus e coloca a sua família diante de Deus e pede para que o Senhor cuide de cada um deles, que o Senhor salve, que o Senhor mude o coração, porque muitas vezes nós tentamos mudar o nosso familiar, né? Nós tentamos mudar o marido, a esposa, o filho, com o nosso falar, falando, brigando, porque nós queremos o melhor. Mas a partir do momento que você deixa de falar com o seu familiar e passa a falar com Deus, aí Deus começa a agir através da sua oração na vida do seu familiar. Quando você fala com Deus, apresenta a sua família diante de Deus, tudo muda, tudo se transforma. Por isso que é necessário você confiar em Deus e colocar a vida dos seus familiares diante de Deus para que Ele abençoe. Quem abençoa é Deus, não somos nós. Nós não é a força humana, não é por força nem por violência, mas é pelo agir de Deus, é pelo poder de Deus que você alcança e conquista as bênçãos para a sua família. E hoje nós vamos falar sobre esses quatro segredos para que você tenha uma família abençoada e protegida pelo poder do Senhor Jesus. Esse foi o primeiro exemplo, um dos exemplos, né? Que o apóstolo Paulo ele nos ensina que a oração move tudo em favor da sua família para abençoá-los, para dar vitória. Sim, a Bíblia diz que o Senhor inclina o coração do rei a quem Ele quer. E Ele pode inclinar o coração desse marido para essa esposa, o coração desse filho para essa mãe, dessa esposa para esse marido. Só que nós temos a necessidade. Isso não é só, talvez se eu colocar vai mudar, não. Você tem que colocar diante de Deus com fé, crendo e acreditando que Ele irá fazer o melhor. Porque nós temos a falsa sensação, às vezes, que nós conhecemos o nosso familiar. Às vezes essa pessoa passa por algo e ela ainda não falou com você, não colocou, então, mas Deus, Ele conhece todas as coisas. Então, quando você coloca o seu familiar nas mãos do Senhor, Deus, Ele começa a agir, Deus, Ele começa a trabalhar. Só que muitas vezes nós queremos que seja do nosso modo, da nossa maneira, né? Às vezes queremos até ensinar a Deus, né, pastor? Exato. Não, se o Senhor fizesse assim com o meu familiar, isso ia mudar, mas não. Deus conhece o coração, Deus conhece a intenção de cada coração. Então coloque na mão de Deus e creia, confie, e Ele fará o melhor pela sua família. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, mas é do jeito de Deus. A Bíblia fala a respeito de Josué, ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué já havia conquistado todas as terras prometidas, ele já havia conquistado tudo ali, e diante do povo, e diante de Deus e de toda a família dele, que se encontrava, de toda a congregação que ali estava reunido com ele, ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele estava querendo dizer o seguinte, que ele já servia a Deus, ele era um exemplo para a família dele, ele tinha certeza que a partir daquele exemplo dele, de comunhão com Deus, de retidão com o Senhor, aquele exemplo de oração, porque Josué, ele orava, ele vivia uma vida com Deus. Ele sabia que toda a casa dele, a família, seus descendentes acompanhariam aquele exemplo dele, né? Sim, é verdade, né? Às vezes nós queremos tanto a mudança do outro, mas e nós? Como nós estamos? Ele falava: eu e a minha casa, primeiro sou eu. Eu preciso mudar, eu preciso dar o exemplo, eu preciso ser a diferença dentro do meu lar, dentro da minha casa. Às vezes eu quero que o filho mude, que o marido mude, mas as minhas atitudes, elas permanecem as mesmas. Como que eu posso falar para você: olha, eu quero que você mude, se a minha atitude continuar a mesma? Não tem como. Então esse é um dos passos para que nós venhamos levar a nossa família ao Senhor Jesus, para que venhamos ter a nossa família abençoada. É nós mudarmos. As nossas atitudes, a nossa maneira, tanto no dia a dia como em oração, né? Às vezes a pessoa ora: meu Deus, muda meu familiar, mas lá dentro do coração dela, ela olha para o familiar e fala: será que ele tem mudança? Será que ele vai mudar mesmo? Até ela duvida. Exatamente. Né? Só que se você acreditar, você primeiro crer,
você for o exemplo, você mudar, você servir, consequentemente a sua família te acompanhará, porque você estará em oração, estará em comunhão e Deus intervirá para abençoar a vida dos seus familiares em nome do Senhor Jesus. Sim, nesse versículo nós vemos duas coisas, né? O exemplo, que ele declara que ele, então, primeiro, ele mudou, ele aceitou Jesus, ele viu a vida dele mudar e ele levou isso para dentro do lar dele. E a segunda coisa é o falar. O nosso falar, ela tem muito poder, né? Ele estava declarando: eu e a minha casa, diante da congregação, diante de todos, ele declarava: eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Então aí nós vemos duas coisas: primeiro, a mudança nele, o exemplo que ele levava, e o segundo, aquilo que ele falava. O que você tem falado do seu familiar? Não é verdade? Exatamente. Será que você tem dito que ele não tem jeito? Que ele, fulano não muda mais, né? O mundo sugere isso. A Bíblia diz: né? O que eu pensei sucederá e o que eu determinei se efetuará. Se você ficar falando que não vai dar certo, se você ficar pensando que ele não vai mudar, a consequência disso é ele não mudar. Mas se você falar, ele vai mudar, Deus vai entrar na vida dele, você fizer uma oração nesse sentido, você crê nisso, você não desistir disso, Deus vai agir no coração desse familiar e trará a transformação que ele precisa e que você está buscando. Sim, você tem que declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. O meu esposo é uma bênção, minha mãe é uma bênção, o meu filho é uma bênção. Declare que ele é uma bênção. Declare que às vezes alguém te pergunta: e seu filho, como vai? Aí você logo já fala: esse daí tá do mesmo jeito, não tem jeito, não muda. Então o que você tem declarado? Às vezes você ora, mas com as suas próprias palavras vai você contra a oração. Vai contra, né? Você mostra, na verdade a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Na verdade você ora, mas você acaba falando aquilo que está cheio em seu coração. Ou ora só por orar, fala só por falar, joga palavras ao vento, né? Às vezes você não está acreditando naquilo que você está orando, mas você serve um Deus que é poderoso, ele pode fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos, né? Então, o primeiro segredo para você ter a sua família abençoada, protegida por Deus, é você ser o exemplo para o seu familiar em oração, comunhão e retidão diante de Deus. Dá testemunho, né? Esse é o primeiro segredo para você ter a sua vida, a sua família abençoada em nome do Senhor Jesus. O segundo segredo para você conquistar a vitória, o milagre, a transformação, e como nós estamos falando, a proteção para a sua família, é você consagrar a sua família a Deus. Vai mais ou menos no que nós já estamos falando, né? Para você orar e crer na sua oração. Você tem que crer na sua oração, crer em Deus, e você deve consagrar a sua família. Eu vou ler aqui o texto que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, que fala a respeito da oração de Ana, né? Diz o seguinte, a palavra de Deus: E com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. Então Ana estava com a alma profundamente sofrida, amargurada, angustiada. Ela chorou diante do Senhor e ela orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: Ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti. Então Ana, ela fez uma oração, ela desabafou com Deus, ela pediu exatamente aquilo que ela queria, né? Ela estava com a alma amargurada, ela estava sofrendo, ela estava vivendo um momento difícil na vida dela, só que ela falou: ó Senhor Todo-Poderoso. Ela acreditava no poder de Deus. Você deve crer no poder de Deus, que Ele irá mudar a sua vida. Ana, ela queria um filho, ela era estéril, ela não tinha um filho, não podia ter filho, porém, ela acreditava no poder de Deus. Creia no poder de Deus. Às vezes você está vendo seu filho nas drogas, às vezes está vendo seu filho em más companhias, às vezes você está vendo seu filho em uma situação difícil que você não vê mudança, ou até mesmo o seu marido ou a sua esposa, você não vê mudança, humanamente falando. Mas, se você crer no Senhor Todo-Poderoso e acreditar na unção do Senhor, que Ele intervirá
para abençoar a sua família, tudo mudará. Porque ela pediu ao Senhor, ela consagrou a vida de Samuel muito antes dele ser gerado. Ela falou com Deus, pediu ao Senhor um milagre. Ela falou: se o Senhor me conceder um filho, eu o dedicarei ao Senhor. Ele será teu, ele vai te servir. Então quer dizer, ela ainda não estava grávida, ela era estéril, mas ela acreditava no milagre. Então veja bem, ela sabia que Deus tinha poder para mudar aquela situação. Acredite, confie que Deus tem poder para mudar a situação da sua casa, da sua família. Então você deve consagrar a sua família. Samuel nem tinha sido gerado ainda e ela já estava consagrando o filho a Deus. Samuel ainda nem tinha nascido e ela já havia consagrado o filho dela a Deus. Você deve consagrar a sua casa, a sua família a Deus. Você deve colocar diante de Deus em oração para que o Senhor venha abençoar. Porque a fé é isso, a fé ela é certeza. Ana tinha certeza. Então nós temos que ter a certeza que o Deus Todo-Poderoso, o qual nós servimos, ele mudará o coração do marido, mudará o coração do filho, transformará a sua família em nome do Senhor Jesus. Ana acreditava nessa transformação e ela consagrou a família dela. Sim, ela consagrou, e você pode perceber nesse texto que ela estava profundamente sofrida e chorou muito. Então ela entrou diante de Deus, ela estava triste, ela não estava num momento bom, ela não estava num momento feliz, mas mesmo assim ela não parou de orar, ela não parou de buscar. Lá, se eu não me engano, em Salmo 126 fala mais ou menos isso, fala ali que com os feixes, né, que a pessoa continua andando e ali chorando, né, a pessoa que anda, né, no 126 fala assim, ó: quem ali sai andando e chorando enquanto semeia, voltará de júbilo trazendo seus feixes cheios. Então quer dizer que ali mesmo ela chorando, mesmo ela triste, ela não parou de lutar, ela não parou de buscar. Talvez alguém que assiste nós hoje está pensando: eu vou parar de buscar pelo meu casamento. Já até desistiu. Eu vou parar de buscar pelo meu filho, porque há tanto tempo eu busco e não muda. Exato. Né? Porque Deus, ele trabalha no silêncio. Eu acredito isso de todo o meu coração, que Deus, ele não é igual nós. Nós gostamos do barulho, gostamos ali de ver a coisa acontecendo, mas Deus, ele não é assim. Às vezes a pessoa ora e tá um silêncio, parece que nada se mexe, nada se move, mas Deus, ele tá trabalhando no coração. Quando Deus trabalha no coração, às vezes nós não vemos uma coisa mudar instantaneamente. Às vezes você busca há anos, mas Deus está ali há anos trabalhando no coração. E no momento certo, no momento oportuno, você vai ver a mudança na vida do seu familiar. Você vai ver a transformação no marido, na esposa, no filho. Às vezes você vê já pequenos sinais, como talvez uma nuvem do tamanho da mão de um homem, bem pequeno. Você vê já aquele familiar que nem acreditava, às vezes te pedindo uma oração, às vezes falando: ora por mim na igreja, mãe. Né? Já são pequenos sinais do agir de Deus. E o que eu digo para você nessa noite é: não pare. Ana, ela não parou. Ela acreditou contra a esperança. Ela orou, mesmo com a alma profundamente sofrida. Ela não permitiu que o sofrimento, o choro e a tristeza impedisse ela de orar. Impedisse de crer, né? Porque às vezes você até ora, mas você tem que crer na sua oração. Você tem que confiar naquilo que você orou. Ana, ela não orou e ficou falando: será que vai acontecer? Será que vai mudar? Será que realmente eu vou engravidar? Eu sou estéril, né? Será que eu vou realmente? Será que vai dar certo na minha vida? Às vezes já deu na vida dos outros. Às vezes quantas pessoas você já viu dando testemunho e você falou assim: poxa, eu queria tanto ser eu. Mas o seu dia vai chegar, só que você não pode parar. Mesmo chorando, mesmo com a alma triste, angustiada, o conselho que nós te damos nessa noite é: não pare. Não deixe de crer. Não deixe que o diabo venha roubar. E Ana era afrontada, né? A Bíblia fala que Ana era afrontada por Penina, mas ela não permitiu que aquela afronta, que aquela humilhação, que aquela tristeza impedisse ela de orar, de acreditar. Ela creu, buscou, confiou, ela insistiu. E ela não insistiu no homem, ela não insistiu na capacidade humana, na condição, no conhecimento humano. Ela insistiu em Deus. Insista no Senhor. Insista em Deus, coloque tudo diante do Senhor,
Ore, hoje nós vamos orar, daqui a pouquinho nós vamos orar pela nossa casa, pela nossa família, para que Deus proteja os nossos familiares. Você vai orar pela sua família. Deus enviará proteção e bênção para a sua vida, para a sua família, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos seguir o exemplo de Ana, tanto de Ana quanto de Jó. Foram duas pessoas, dois servos de Deus, que a Ana consagrou a sua casa, a sua família, consagrou seu filho muito antes de nascer, né? Já Jó, ele consagrou seus filhos no momento que já os filhos conviviam com ele. Ele não sabia o pensamento do filho, ele não sabia o que o filho fazia, então ele já colocou diante de Deus. A Bíblia fala lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemados contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, Ana, ela foi um exemplo de oração, né? Ana consagrou a sua família, consagrou seu filho muito antes de nascer, né? Aqui Jó já consagrava os seus filhos porque ele não conhecia o pensamento dos filhos, ele não conhecia o coração do filho, ele não sabia qual era o agir do filho quando ele não estava vendo, né? Às vezes você conhece o seu filho só o que ele te mostra, só o que ele permite você ver. Então, por isso que é necessário, é importante você orar pela sua família, pelo seu filho, para que Deus venha mudar o coração dele, para que Deus venha cuidar do coração dele, porque você não sabe se seu filho blasfemou contra Deus no coração, você não sabe os pensamentos do seu filho, não é verdade? Então, por isso você deve apresentar a Deus, consagrar a Deus a sua casa, a sua vida, os seus filhos, no nome do Senhor Jesus. É interessante da história de Jó que os filhos não estavam passando por nenhum problema. Eles não estavam ali no momento, não estavam doentes, não estavam desempregados, mas Jó mesmo assim consagrava, orava, buscava pelos seus filhos. Nós encontramos às vezes muitas pessoas que só buscam pelo familiar quando tem alguma coisa errada. Né? Quando está com problema. Mas o que você tem que orar, nós, mães, principalmente, e pais, nós temos que consagrar, nós temos esse dever. Né? Na verdade é um dever nosso, né? Consagrar. Deus te deu a bênção de ter os filhos são bênçãos do Senhor. Sim. Só que nós temos que cuidar dessas bênçãos, e não só cuidar a herança do Senhor, né? Salmo 127, versículo 3 fala, herança do Senhor são os filhos e fruto do ventre o seu galardão. Sim, então quer dizer que os filhos são bênçãos. Se você é pai, se você é mãe, o Senhor te concedeu essa bênção, esse galardão. Mas nós temos o dever, como cristãos, de orarmos e consagrarmos os nossos filhos a Deus, né? Não é só quando está com algum problema. Não é só, você não deve orar apenas para o seu filho quando ele se encontra desempregado, ou às vezes quando ele se encontra doente. Você deve orar por ele em todo momento, nos momentos difíceis e nos momentos bons, porque até mesmo como Jó fez, foi um exemplo para nós, ele orava porque ele não conhecia o coração dos filhos, né? Ele falava, caso os meus filhos tenham pecado contra Deus ou blasfemado em seu coração, ali ele orava continuamente. Então nós devemos orar continuamente pelos nossos filhos, para que Deus venha proteger, venha guardar, venha abençoar. E se de repente eles vierem passar por algum problema, eles já estarão cobertos pela oração, pelo poder de Deus. A bênção virá muito mais rápida. De repente o problema nem aparecerá, porque Deus irá intervir. Exatamente, aqui mesmo fala no finalzinho que assim fazia Jó continuamente, todos os dias. Ore pela sua família todos os dias. E Jó, ele não se preocupava somente com o físico, com as coisas aqui da terra, né? Material, ele né? se preocupava, exatamente, ele se preocupava como estava o coração dos filhos dele, porque em Salmos ou Provérbios, se eu não me engano, fala que do nosso coração procedem as saídas da vida. Então quer dizer que é de dentro do coração, é ali, às vezes um pensamento, né? Nós estamos ainda no Setembro Amarelo, né? A respeito do suicídio. Muitos pais, quando percebem ou quando veem, às vezes o filho sente esse desejo, né? Ou às vezes já aconteceu pior. Então também essa a importância de orarmos, porque
porque nós não conhecemos no que está o coração dos nossos Para filhos, dos Deus nossos mudar o familiares. pensamento, o coração dele, a vida dele. É, para Deus proteger, para Deus guardar, para Deus livrar e pedir a Deus, meu Deus, se eles pecaram no coração, se eles têm um pensamento ruim, uma tristeza, uma angústia, se eles estão passando por algum problema no trabalho, na escola, que o Senhor venha livrar, que o Senhor venha guardar, porque também nós não vamos viver eternamente e nem vamos poder estar com os nossos filhos em todos os momentos. Seria tão bom se pudéssemos, né, guardar o nosso filho, igual tem aquele ditado, num potinho e ali proteger do mundo, mas nós não podemos, mas Deus pode proteger a nossa família debaixo das mãos santas e poderosas do Senhor. Só assim nós teremos uma família protegida e abençoada. Então vamos lá, o primeiro segredo é você ser exemplo para os seus filhos, para a sua família. O segundo é você consagrar a sua família a Deus, como Jó fez, como Ana fez, né? O primeiro exemplo foi o de Josué, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. O terceiro exemplo, segredo, melhor dizendo, para você ter uma família abençoada, é você instruir os seus filhos. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, anota aí, diz o seguinte, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele, né? A Bíblia diz para nós instruirmos os filhos. O outro segredo é isso, é você instruir, é você ensinar os seus filhos. Instruir é você ensinar, é dedicar tempo. Para você ensinar, você precisa dedicar o seu tempo. Você precisa estar com ele. Você precisa dar atenção. Todo ensinamento requer uma atenção. Se você não der atenção, se você não acompanhar, você não está ensinando. E o instruir, que a Bíblia se refere, é você orar com o seu filho. Chama ele, ore com ele. Fala, filho, vamos orar juntos, né? Leia a Bíblia para ele, leia a Bíblia com ele, né? Deus irá abençoar, você estará dedicando tempo para ele, você estará ensinando o seu filho, e você estará sendo exemplo para ele. Porque a Bíblia diz o seguinte, até quando envelhecer, não se desviará dele. Quer dizer, você será o exemplo para o seu filho e ele permanecerá neste caminho. Porque você está ensinando, instruindo, dedicando a ele um tempo precioso, porque o tempo é precioso. Ele vai reconhecer tudo aquilo que você está fazendo por ele. Exatamente, né? E esse tempo, ele é realmente um tempo precioso, pois você vai ensinar ao seu filho a importância de separar um dia, né, um momento ali no dia para Deus, né, no momento que você, porque se você for analisar, nós temos tantas tarefas todos os dias, nós tentamos ensinar tantas coisas aos nossos filhos, principalmente quando eles são pequenos, o ler, o escrever, como, né, se comportar, tentamos educar da melhor maneira, mas nós não podemos deixar de educar o nosso filho na palavra de Deus. Instrui o menino o caminho que ele deve andar. Então, às vezes tem mães que falam, mas eu vou esperar o meu filho ter 14, 15 anos para fazer isso, porque agora ele não entende. Fica nessa, ele não entende, mas ele entende. Exatamente, ele entende. Você não precisa pegar ali a Bíblia com seu filho de 2, 3 anos de idade e ler um livro inteiro para ele num dia só. Não, leia um versículo, pega um salmo. Um Salmos, um Provérbios, pega um versículo, né? Porque às vezes pequenininho ele não vai querer parar ali 10, 15 minutos, né? Mas um versículo que você leia com ele, você já vai estar dedicando aquele tempo. Filho, antes de dormir aqui, vem aqui com a mãe. Ele vai ver a importância que é. Ele vai ver a importância que é, ele vai aprender, porque às vezes a gente tem aquela sensação, mas ele é muito pequenininho para aprender. Mas aprende, ele não aprendeu a musiquinha da escola? Sim. Não é verdade? Ele não aprendeu ali escrever o nominho dele? Então ele vai aprender a importância de conhecer a palavra de Deus. E ali você também vai estar dando exemplo. Mas não é você fazer isso um dia e deixar o trabalho. E vai ver o resultado. É um resultado a longo prazo. Né? Você precisa fazer isso todo dia, como Jó fazia constantemente. Jó orava, consagrava os seus filhos constantemente. Você deve instruir os seus filhos constantemente na palavra de Deus. Todo dia chame seu filho para orar com você, todo dia chame seu filho para ler pelo menos um versículo com você. Não deixe o cansaço te vencer. Não deixe o problema do dia a dia vencer a sua confiança, a sua dedicação, não.
tem que ser diário, constante, permanente. E aí você verá o resultado em nome do Senhor Jesus. É um resultado a longo prazo e duradouro. Não é algo que vai durar um dia, 2 dias, um mês, um ano, não. Isso aí é para sempre, porque a palavra de Deus ela não falha. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então quer dizer, a palavra de Deus não falha, Deus não mente. Então isso vai dar muito certo, porque vem de Deus para a sua vida. E outra coisa, você vai estar ensinando, você pode ter certeza que se você tiver esse hábito com seu filho desde pequenininho, desde que você é mãe que está grávida, leia um versículo para o seu filho, louve um louvor ali com ele, com a mão na barriga, e ele vai sentir lá dentro de você. Tudo que a mãe sente, a criança sente. Isso já foi comprovado por médicos, cientistas. E aí ela vai sentir a presença de Deus desde pequenininho, vai consagrando o seu filho desde bebê, desde o ventre, para o Senhor Jesus. E isso vai de geração em geração, porque se você ensinar isso para o seu filho, você pode ter certeza que ele vai ensinar para o filho dele e assim vai ir. Você vai abençoando toda a sua geração, toda a sua descendência, através de uma atitude que pode começar hoje. Não deixe para amanhã. Comece hoje a fazer isso com seu filho. E se você ensinar, com certeza ele vai aprender, porque você estará sendo, como nós dissemos já, você estará sendo exemplo para o seu filho. E tudo que se ensina, a criança, o filho, ele aprende. Como ele aprendeu a ler, está aprendendo a escrever, como aprender a andar de bicicleta, por exemplo, nunca mais esquece. Assim é você ensinar a palavra de Deus, ele vai pegar o gosto pela palavra, ele vai aprender a palavra, ele vai sentir desejo da palavra de Deus, e assim Deus irá abençoar em nome do Senhor Jesus. Então, vejam só, vamos recapitular aqui. O primeiro segredo é você ser exemplo para a sua família. O segundo é você consagrar a sua família. O terceiro segredo é você instruir os seus filhos. E o quarto segredo é você deixar Deus agir na sua família. A Bíblia diz, lá no livro de Salmos, capítulo 128, fala o seguinte, bem-aventurado e feliz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Temer ao Senhor é amar, servir e respeitar ao Senhor. Não é ter medo de Deus, mas é ter respeito por Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Andar nos caminhos de Deus é servir a Ele, praticar a palavra, é andar com Ele. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo irá bem. Você quer que tudo vá bem na sua família? Deixe Deus agir. Deixe Deus atuar na sua vida. Tira o eu, coloca o eu para trás. Deixa o Deus na frente. Deixe Deus na frente e tudo dará certo. Deus ele irá abençoar a sua vida, sua casa e a sua família. Esse é o quarto segredo, então, é deixar Deus agir. Você vê que um segredo vai, como se fosse um quebra-cabeça, vai ligando no outro. Né? Você pode ver que o primeiro, o segundo e o terceiro e o quarto, todos eles, você vai estar sendo um exemplo para a sua família se você fizer isso, né? Através das suas atitudes. E esse último, né? Onde você pede a proteção e confia, sem ele, os outros três não podem agir. Porque se você entrega na mão de Deus e você não liga confia, no outro, né? Exatamente. Liga e no você outro. entrega na mão de Deus e você não confia, não deixa Deus agir, como que Deus vai mudar o coração do seu familiar? Como que Deus vai fazer? Então você tem que entregar e descansar no Senhor. Descansa. Quando você entrega algo para quem você confia, você fica tranquilo. Não é verdade? Sim, verdade. Às vezes você, vou entregar meu filho na mão de Deus. Aí o filho demora 5 minutos para chegar, já tá lá você desesperado querendo agir com as suas próprias mãos. Não, você não entregou para Deus? Por que você está querendo pegar de volta? É como se a pessoa fizesse assim, eu vou entregar, viu, Senhor? Aí entrega ali para Deus. Aí Deus está agindo no silêncio. Aí a pessoa vai e pega de volta. Não, Deus, deixa aqui que eu vou tentar resolver. Não é mais ou menos assim? A Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, ou seja, a bênção na casa, na família, deixa Deus agir. Ele vai fazer o melhor para a sua vida em nome do Senhor Jesus. Então anote os 4 segredos. Exemplo para a família, ser exemplo para os seus familiares em oração, dedicação e comunhão. Consagrar a sua família a Deus em oração, como Ana fez, como já fez.
instruir os seus filhos, ensina o menino no caminho que deve andar e o resultado será certo. E deixa Deus agir e tudo vai dar certo na sua casa, na sua família, na sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Diante dessa palavra, nós vamos orar, vamos colocar a nossa família diante de Deus, vamos pedir a Deus a proteção para a nossa casa e para a nossa família. E eu acredito que Deus assim irá abençoar a vida de todos, em o nome do Senhor Jesus. Então vamos apresentar a nossa vida a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Sim, é verdade. Vamos apresentar a Deus e vamos crer. Crer que o Senhor Jesus ele fará o melhor. Confie, mas confie assim de todo o seu coração. Descanse em Deus. Eu vou ler aqui um versículo para terminar, que nós estávamos lendo hoje, fala assim, olha, é em Salmo 131, capítulo 131, versículo 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta no braço de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Então, tranquilo. Uma criança, quando ela termina de mamar ali, ela dorme nos braços da mãe, ela não fica preocupada. Será que vai ter mais leite para mais tarde? Será que eu vou cair do colo da minha mãe? Não fique preocupada. Ela fica confiante, fica em paz, né? Então fique em paz, entrega a sua vida e a sua família diante de Deus. Fique como uma criança nos colos do Senhor. Você estará protegido e abençoado em o nome de Jesus. Então vamos orar? Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença e pedimos ao Senhor, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família. Envia anjos, meu Deus, para abençoar a vida de cada pessoa que ora nesse momento, cada familiar que às vezes está sofrendo, passando por angústias, por problemas. Meu Deus, que a mão poderosa do Senhor venha visitar a casa, a família, venha trazer bênçãos, venha operar milagres, venha fazer uma obra grande, meu Deus, na nossa casa, na nossa família. Da mesma maneira que Jó consagrou a família dele a Deus, nós consagramos a nossa casa, a nossa família ao Senhor, meu Deus. Sim, meu Deus, é verdade. Entregamos todo o nosso lar, a nossa casa, os nossos familiares e te pedimos, Senhor, por favor, converte o coração de cada um deles, meu Deus, muda, transforma, restaura. Talvez tem pessoas que estão orando conosco, que estão igual Ana, meu Deus, com a alma profundamente amargurada, triste, pois tem passado muitas lutas, muitos problemas dentro do seu lar e sinceramente às vezes não vê nem mesmo solução. Mas, meu Deus, nesse momento nós entregamos a nossa família nas tuas mãos, pois sabemos que o Senhor é a solução. O Senhor, meu Deus, é a mudança, a transformação, e só o Senhor, meu Deus, pode mudar aquele coração que muitas vezes está duro, meu Deus. Parece, Senhor Jesus, essa pessoa, esse familiar que não gosta nem mesmo de ouvir falar do teu nome. Eu te peço, meu Deus, envia os anjos, Senhor, e aquebranta esse coração, tira essa dureza, essa frieza espiritual, meu Deus, e coloca, Senhor Jesus, a fé, a esperança, pois nós entregamos crendo a nossa família nas tuas mãos e acreditamos no melhor, que dias melhores virão para o nosso lar, em nome de Jesus. Meu Deus, assim nós te agradecemos por tudo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, a sua vida está abençoada em nome do Senhor Jesus. Creia nisso, compartilhe esse link com seus amigos e colegas e eu acredito que Deus irá abençoar a vida de todos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e nunca desista da sua família, porque dias melhores virão dentro do seu lar em nome de Jesus. O melhor de Deus está por vir. Fica na paz, em nome de Jesus.